Seja muito bem-vindo para o primeiro podcast aqui do canal. Na verdade já teve um formatozinho aqui de eu falando sozinho, mas hoje eu trouxe alguns companheiros, alguns amigos aqui para conversarmos sobre um assunto em comum, que é criatividade no RPG, criação de mundo, criação de personagem, como iniciar, como tirar a ideia do papel. E eu queria que, os meus amigos se apresentassem pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Bem, eu sou o Júnior, como o Jonathan falou. É o único player sem ser mestre da mesa. Só tem mestre aqui, além de mim. Nossa, eu jogo, o quê? Uns 6, 7 anos, por aí. RPG é um bagulho que já tá quase 10 anos na cota. Amo fazer personagem, amo escrever, pesquisar. Acho que é isso. Opa, eu sou o Rian, pessoal, e eu tô mestrando RPG aí há mais ou menos esse mesmo tempo, né? A gente começou praticamente a jogar, mestrar lá pra 2018, e a gente vem construindo, alguns mundos recorrentes. Eu acho isso muito interessante, que a gente construiu alguns mundos bem diversos, né? A gente passou muito tempo construindo esses mundos e narramos muitas histórias. Dentro deles, a gente conseguiu explorar bastante facetas dentro desses mesmos mundos, e justamente porque a gente focou muito nesse lance do desenvolvimento dos mundos, né? E eu acho que é um papo bem interessante a gente focar nisso hoje, como tu mesmo falou, sobre como criar esses mundos, porque tem uma diferença muito grande entre você criar um mundo e você conseguir executar ele, né? Porque coisa é você abrir um documento, escrever uma lore de 500 páginas, outra coisa é você concretizar isso dentro de uma sessão, dentro de uma narrativa. Opa! Eu também sou outro mestre do grupo e também interpreto, o grandioso Tequila no Punk. E aí eu tô aqui pra ajudar, falar qualquer as coisas aí, perguntarem. Sou mestre extra aí, o mais novo também, que mestra há menos tempo. Oi! Já que você tá aqui, eu quero te pedir duas grandes ajudas para engajar o nosso projeto. A primeira delas é você deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Isso vai ajudar você a não perder nenhuma das sessões. E a segunda grande maneira é, você tem algum troquinho aí na tua carteira digital, um troco de Uber, um cafezinho, R$2, sei lá, você pode ajudar a gente colocando esse seu troquinho aí nesse QR Code que tá aparecendo na tela. Cara, isso dá uma grande motivação pra gente continuar o nosso projeto. A gente não ganha nada com isso e, poxa, é muito vídeo pra vocês aproveitarem durante um bom tempo. Então, se inscreve no canal e bom RPG. Cara, eu queria iniciar com um tópico aqui, que é, existem filmes assim, que quando você lê a sinopse, você escuta alguém falar sobre o filme, a pessoa conversa, fala com toda a alegria do mundo sobre o filme, aí quando você vai assistir o filme é uma merda, tá ligado? Porque a ideia é melhor do que a execução, tá ligado? Vocês já sentiram isso quando estavam, sei lá, criando ou um mundo de RPG, ou um personagem? O que é que vocês acham sobre isso? O Rian foi falar disso, né? Você tem a ideia, mas a nossa diferença é que a gente põe em prática algumas coisas, né? Tem gente que não faz isso nunca. Cara, e aí? Isso daí já toca um ponto traumático, cara. Já sabe do que eu vou falar, né? Já sabe do que eu vou falar. Igner. Eu tive um personagem que eu tava com uma puta ideia de fazer... Assiste meu Dúbio, meu Cinzento, né? Eu achei a ideia do caralho. Eu fiquei lá jogando meio que Among Us com o pessoal, altas traições, altas sacanagens. Só que chegou num tempo que eu fiquei, cara, tá uma merda isso aqui, mano, não tá divertido. A ideia é legal, mas eu como player não me enquadrei, tá ligado? Então eu acho que essa parte da expectativa versus realidade também vem muito com o que você consegue abraçar, seja na criação de personagem ou de uma história geral. Se você é um mestre iniciante, eu acho que não é uma boa ideia você começar, por exemplo, com um mundo gigantesco, cheio de coisas, talvez não fique perfeitinho como você vai pensar que seja, tá ligado? A mesma coisa com o personagem, se ele é muito diferente do que você consegue, pode ser uma situação meio frustrante, tá ligado? Isso aí é interessante, porque, se a gente entra dentro do lance de narrativa, de lore, de storytelling, insira aqui todos os conceitos de narrativa que você conhecer, cada um tem uma função muito diferente, né? Por exemplo, esse lance do Igner, do teu personagem, ele tinha uma lore muito complexa, uma lore muito grande, ele tinha uma história de background muito grande, e não necessariamente isso é um problema. O problema é quando a gente não consegue concretizar
todos os aspectos dessa lore dentro da execução. Tipo, o que significa? Por exemplo, se tu não consegue interpretar o personagem de um jeito que dê a entender que ele tem toda essa bagagem, e se essa bagagem não aparece, não é relevante, ela não serviu de nada. Então, no final das contas, o mais importante mesmo é você conseguir pensar em formas de colocar isso em prática. E aí vai entrar conceito de storytelling, vai entrar a parte como você interpreta, vai entrar como você define as características do seu personagem e do seu mundo. E esse lance que tu falou de, às vezes, um mundo mais simples é melhor, é muito verdade, porque, tipo, eu concordo totalmente com o primeiro RPG que a gente jogou, né? O RDV. Foi lá em 2018, antigo pra caralho. A primeira coisa que eu fiz quando eu pensei, cara, vou narrar um RPG, o que eu fiz? Criei uma mitologia com uns 20 deuses diferentes. Essa desgraça, depois, faz quantos anos? Tipo, quase 7, 8 anos. Em 8 anos, esse panteão de deuses não foi nem, tipo, 50% explorado durante todo o RPG, e a gente ainda joga no mesmo universo, tá ligado? Então, não adianta definitivamente criar esse bagulho extremamente megalomaníaco se tu não vai usar. E chega uma hora que isso meio que enche um pouco o saco, às vezes, tá ligado? Sim. Porque é tanta coisa que você... Tipo assim, quando você vai explorar pequenas histórias, às vezes o mundo é gigantesco, mas é tanto tempo jogando em uma coisa específica que às vezes os próprios players não estão nem aí pra história que tu criou do mundo, foda-se, entendeu? É loucura isso. Sim, e tipo assim, às vezes tu mesmo quer criar alguma coisa meio diferenciada e vai ter que ficar se limitando porque tu já definiu todos os detalhes do universo logo no começo. Você fez dogmas, você fez aquela coisa que já é primordial para a criação do mundo, e se você mudar agora talvez seja um retcon muito grande, né? E sei lá, eu passei por isso. Algumas vezes sinto que isso é um pouco... às vezes até decepcionante, às vezes, sabe? Em alguns momentos. Esse lance do retcon, inclusive, eu acredito que é o mal mais necessário que a galera tem que aceitar, tipo... Se tu for manter uma campanha por mais de um ano, por aí, vai ter retcon, aceita que dói menos e só tenta fazer direito, porque vai ter. Não tem como você manter o negócio, principalmente por causa disso, né? Que se você se empolgar no começo, vai acontecer. Você vai planejar um monte de coisa. Se você se prender muito aos detalhes, você se prender muito tipo, isso aqui não pode mudar, não posso improvisar nisso, tem que ser tudo certinho, às vezes você... vai acabar se frustrando demais. Eu acho que você tem que aceitar que algumas coisas dá pra ajeitar no meio do caminho, sabe? Se permita ser mais fluido, às vezes, sabe? Às vezes coisas do próprio sistema podem ser consertadas com isso. Tipo, eu lembro que no RDV... Isso é o que mais muda nas nossas jogatinas. Na primeira sessão, né, um amigo nosso, o Vinícius, ele tinha um orc, que no primeiro dado, acho que foi o primeiro dado desse RPG, ele gritou. E ele deu um soco que matou um inimigo em um hit. Tipo, não tinha explicação pra isso. Ele passou de nível 1. Santo Deus. Despertador, foi mal. Ele deu um hit kill no inimigo e não tinha explicação nenhuma pra passar de nível 1 fazer aquilo. Mas no futuro, passou um tempo e recriou toda uma lore envolvendo Fúria, uma magia lá específica do universo dele, que explicou bem o que aconteceu, aquele absurdo do momento. Isso foi um retcon que, aliás, beneficiou muito a lore, tá ligado? E tu, Ítalo? Já passou alguma situação a respeito disso? Tipo, sobre ter uma ideia maior do que a execução foi feita ou alguma coisa do tipo? Cara, todo RPG de Versace, cara. Todo aquele RPG me surgiu da ideia de fazer um RPGzinho simples, uma academia de magia, e definitivamente saiu muito da ideia... a ideia surgiu numa época em que eu tava basicamente reassistindo Harry Potter. E, né, eu quis fazer um RPG no estilo dos livros, do filme, né? Além disso, né, a minha franquia de jogos favorita é a franquia Persona, que é justamente uma franquia que fala sobre jovens fazendo coisas durante o ensino médio, ao mesmo tempo que lidam com certas coisas. Então eu pensei que, né, essas duas coisas que eu gosto muito poderiam combinar em um RPG. Eu chamei, né, o pessoal para jogar, fui criando o mundo, fui criando a academia, que foi a parte que eu mais tive, né, que trabalho realmente como é que iria funcionar as aulas, como iriam funcionar os NPCs. Só que, né, na hora que começou a não ser tão divertido
estar numa escola sem muitas coisas pra fazer, com personagens muito fracos que precisam aprender literalmente tudo pra começar, né? Não são nem personagens nível 1, são personagens nível 0. E aí também coisas começaram a acontecer na vida de todo mundo. E aí meio que o RPG foi parando de ter sessão, parando, até que todo mundo decidiu de fato acabar com ele mesmo. Mas uma coisa muito importante é que, tipo, eu, por exemplo, gastei muito tempo criando a academia, criando, né, tudo que funcionava ali na magia, e eu reaproveitei tudo em outro universo que agora eu tô narrando, né? Então, talvez o RPG não tenha dado certo, mas agora como uma pequena coisa na lore desse outro mundo, isso funcione melhor também. Mano, mas esse negócio que tu falou, Ítalo, de que não é tão interessante você ficar fazendo, você narrar o personagem dentro da escola, esse tópico é muito legal porque é aquele lance do slice of life, né, da simulador de vidinha, que na teoria a gente acaba achando que é muito interessante, mas quando você vai falar de gamificar isso, né, de transformar isso num jogo, seja RPG, seja jogo, porque afinal RPG é um jogo, né, quando você vai transformar isso em jogabilidade, tem uma linha muito fina entre o negócio ficar extremamente tediante e rotineiro e realmente causar a sensação que você acha que vai causar uma simulação de academia mágica. Porque quando a gente assiste nos filmes, as séries e tudo mais, a gente vê, tipo, os cortes, né? A gente vê o personagem numa aula, aprendendo uma coisa, corta, aí tem outra cena importante. No caso do RPG, a gente até consegue cortar algumas coisas que são menos importantes, mas ainda assim você tá narrando o personagem, entre muitas aspas, 24 horas por dia daquele personagem. Então, é inevitável que tenha coisas desinteressantes. E aí tem outro tópico muito importante. Se você começa a tentar mitigar isso, colocando muitas coisas interessantes pra acontecer direto, o RPG fica parecendo que tá extremamente rushado. Ele fica parecendo randômico, na verdade. Ele fica parecendo que não tem um direcionamento claro, e aí parece que toda sessão pode acontecer qualquer porra. Tipo, qualquer coisa pode acontecer, do nada, sabe? O mestre sempre vai ficar enfiando um negócio. Se você não for um mestre equilibrado, você não vai conseguir, tipo, manter um ritmo coeso, tá ligado? Toda sessão, todo final de sessão aparece um vilão, toda sessão aparece alguma bizarrice. É muito bizarro. Toda sessão sei lá, cai um meteoro na Terra. Nunca dá uma sensação de. Nunca tem uma sensação de fechamento. Tipo, sempre acontece, nunca tem uma sensação de paz. Tem coisa pra fazer na próxima. No meu RPG passado, o Cabeças, no começo, bem quando eu comecei a narrar, acontecia sempre isso. Mas também era mais porque, tipo, sempre era um tempo espaçado, né? Demorava um tempinho pra jogar e era sempre presencial. E aí eu sempre tentava fazer com que tivesse algo novo na sessão pra poder puxar a atenção dos players, tá ligado? Poder deixar a parada. Então sempre ficava aquela tensão, mano. O mestre tá planejando alguma coisa, vai acontecer alguma coisa bizarra nessa sessão. E quando era uma sessão de calmaria, de conversa, de aproveitar um pouquinho mais a paz, explorar um pouquinho o mundo sem ter nada bizarro acontecendo, o pessoal falava, caraca, essa sessão foi tão gostosinha, foi diferente, sabe? Então, não necessariamente você que é mestre que está começando a jogar, você não precisa ficar inventando de uma vez tudo. Às vezes deixa o jogador aproveitar, sabe? Tipo, pra explorar o mundo que tu criou com paz, com calma, deixa ele interpretar, né? Tá ligado? Eu sei que tem diversos tipos de mestre, inclusive eu queria perguntar pra vocês são mestres que amam mais a exploração, a interpretação, ou é os puzzles, é batalha, tá ligado? O que é que vocês mais curtem quando vocês estão criando um mundo, sabe? O que eu acho mais divertido, mais interessante, tanto quando eu tô narrando quanto quando eu tô jogando, é conversinha. É basicamente os personagens interagirem. Eu não diria nem que é desenvolvimento de personagem, eu diria que é conversinha mesmo. Tipo, os personagens interagindo ou seja, com NPCs, não necessariamente a exploração do mundo, mas o desenvolvimento do relacionamento entre os personagens. Eu acho que isso é a parte mais divertida, porque é o que mais conta a história, na minha opinião. Quando o personagem tá tendo um diálogo contra o vilão, pra mim é muito mais impactante do que quando ele tá batalhando contra o vilão. Mesmo que seja uma cena de batalha épica, pra mim, fica mais marcado pra mim quando
por exemplo, dos RPGs que eu já joguei. Pra mim ficou muito mais marcado quando eu tive um diálogo com a Livião, um diálogo mais impactante do que quando eu tava descendo a porrada nele ou ele tava descendo a porrada em mim, entendeu? Então, é o que eu acho mais interessante, essa parte mais do diálogo, da conversa e das situações que podem surgir a partir disso. Cara, pra mim é meio que, assim, como player, né? Eu gosto muito da parte de batalha, de exploração, da parte mais porra louquice. Mas às vezes quando é só isso, quando é batalha atrás de batalha, você meio que sente que tá faltando algo, você meio que sente que aquele personagem não tem uma personalidade. Então criar esse equilíbrio que contemple tantos players que são como eu, que gostam da porradaria, e players como o Rian, por exemplo, que gostam da parte da conversa, é uma baita de uma skill que o mestre deve ter. Tanto para deixar o mundo com ação, por exemplo, mas também com substância, com deixar os players entenderem suas próprias motivações, as motivações dos NPCs, dos vilões, etc. Como mestre, eu sempre tento deixar os players conversarem e aproveitarem, né? O que eu mais gosto de criar, mesmo assim, o que eu mais acho divertido é criar o mundo. Eu acho muito divertido criar o mundo, porque pra mim é muito divertido ver os jogadores descobrindo o mundo junto comigo, né? Então, é essa parte da exploração, é a parte do RP. É a parte que eu mais gosto, tanto como mestre, tanto como jogador. É a parte do RP. Eu amo RP e, né, eu sempre tento ao máximo aproveitar, né? Quanto mestre, aproveitar o tempo quando eu tô criando algo pra criar algo para os jogadores, né? Isso o que eles gostariam de explorar, né? Porque é muito importante os jogadores também estarem se divertindo no RPG. Não é só sobre o mestre criar as coisas para ele. Então, eu jogando, eu sempre vou focar no RP, né? Eu raramente vou criar personagens focados no combate ou que são muito fortes. Isso acontece quando o RP manda, né? Uhum. Como, por exemplo, no último RPG, né? O Antigênesis, que tem até no próprio Antimestre. O Arthur, que era o meu personagem, ele era muito forte, mas é porque o RP levou isso a ele. Não foi algo que eu necessariamente busquei desde o começo e etc. Cara, esse negócio que você falou aí de você fazer o negócio para os jogadores é uma coisa que a galera, principalmente o mestre iniciante, tem que se atentar 10 vezes mais. Você tem que fixar isso na cabeça, que tu tá criando o jogo para as pessoas jogarem. É claro que é importante tu gostar do universo que tu tá fazendo, é claro que é importante tu gostar do que tu tá fazendo, mas queira ou não, você tá fazendo isso para os jogadores jogarem. Mas assim, um termo que eu ouvi esses dias, escutando um pessoal falando de RPG, é que o mestre, ele é um jogador também. Porque ele interpreta todos os personagens do jogo, praticamente, né? Mas ele também é uma peça que tem que se divertir também, tá ligado? Pra mim, o essencial de um RPG é todo mundo estar imerso e se divertindo. Se tem uma pessoa ali que não tá, já tá errado. Tá ligado? Na minha concepção já tá errado. E, falando dos meus pontos que eu curto, né? Tipo, pra mim, o equilíbrio entre 3 coisas, tá ligado? Que pra mim eu amo quando os personagens, sem se dar conta e sem ser obrigatório, começam a conversar sobre o mundo do RPG em gameplay. Tá ligado? Tipo, tá lá os personagens começam a falar, mano, aí tipo, vai interpretar, eu vi aquela coisa que aconteceu naquela época, aí um personagem descobre que o outro tava lá, aí interliga uma informação com o outro e tal, esse momento pra mim é o momento catártico more de mestre, quando os players estão falando do mundo e dá pra ver que o mundo tá vivo, tá ligado? Você fica, caralho, os caras tão falando de uma coisa que não existe, tá ligado? Eles estão conversando. A segunda coisa no caso, é a imersão. Eu gosto muito de narrar, tipo, bem cinematograficamente algumas coisas pra que as pessoas vejam o que eu tô imaginando, sabe? Mas eu sei que não vai ser exatamente o que eu tô pensando. E eu saber que a imaginação dela está completando a minha é uma sensação incrível, que só o RPG consegue proporcionar. O RPG e a literatura, tá ligado? Que é 100% imaginação. Óbvio que a gente às vezes usa recursos, né, de música, foto, videozinho às vezes, mas ainda assim a imaginação domina. E a terceira coisa, que é o equilíbrio dessas 3 coisas, é a batalha, mano. Eu amo muito batalha, velho. Eu acho muito foda. Eu gosto muito de ficar
eu imagino muito, eu fico imaginando como é que cada player tá imaginando a batalha. Tipo assim, quando eu tô imaginando no jogo, eu imagino meu MMORPG às vezes, mas às vezes eu imagino o boneco também em primeira pessoa, ou uma cena meio cinema também. Aí eu fico imaginando, tipo, vocês imaginam os personagens de vocês em primeira pessoa, ou uma cena de filme, ou de jogo? Como é que vocês imaginam quando vocês estão em batalha? Cara, como é que eu vario muito? Eu acrescentaria uma outra perspectiva além da de MMORPG. Às vezes, tipo, por eu ter jogado muito The Witcher, Dark Souls, etc., eu vejo muito aquela câmera ali atrás do personagem, às vezes, né? tá ligado? Em terceira pessoa. Sim. Tipo, sei lá, às vezes entre um boss, sei lá, caralho, eu esqueci do filho da puta. Aquele boss da primeira temporada do Punk. Cara, primeiro foi uma boss fight de Dark Souls, cara, no Tartaroth. Ah, sim, Bicho gigantesco lá, os players tudo pequenininho aproximando. Eu imagino muito cinematograficamente falando, tipo uma série ou um desenho com ângulos de câmeras diferentes. Eu não costumo. Principalmente porque a minha primeira experiência com RPG foi como mestre, então seria meio difícil eu imaginar em primeira pessoa as coisas, né? Porque eu sempre tive a perspectiva dos players. Mas eu acho, geralmente, como eu tô imaginando, eu imagino mais como se fosse uma série mesmo, um filmezinho, um desenho, às vezes. Mas geralmente eu tô pensando em. E, tipo, isso é uma característica interessante. Geralmente, quando eu tô interpretando um personagem, eu tô tão imerso dentro do personagem que eu tô pensando em tudo que envolve o mundo. E eu tô pensando muito mais nas situações, do que fazer, de como resolver as coisas, de como interagir, do que na cena do que tá acontecendo em si, tá ligado? Do que no visual do que tá acontecendo. Então, sempre a galera fala que imagina o RPG num estilo tal, mais realista, mais animado. Eu nunca parei pra pensar sobre isso, tá ligado? Eu só imagino vai, né? e só vai, tá ligado? Eu acho isso bem interessante. Tem até um lance que tu falou sobre interpretar também, né? De estar imerso. Um bagulho que tipo, não tem como exemplificar muito porque a gente joga majoritariamente online. Gesticular, se mexer e etc. Tem muitos momentos em que eu tô jogando, né? Eu não tenho webcam. Eu tô, tipo, apontando pro nada, mexendo nas mãos, pegando só uma régua e fazendo um movimento com essa espada pra imaginar como seria, tá ligado? Eu normalmente tendo a imaginar como se fosse, na verdade, muitas vezes um RPG tático mesmo. Principalmente porque quase sempre eu acabo criando personagens que são mais estrategistas. Então eu quase sempre acabo tentando imaginar o cenário como se fosse o grid de batalha mesmo, né? Um RPGzinho tático. E as cenas específicas que vão ficar na minha memória são as cenas que eu mesmo decido aleatoriamente imaginar uma cena um pouquinho mais bem trabalhada. Uhum. Mas em batalha é basicamente isso. Eu tento sempre pensar no cenário inteiro, em vez de focar no meu personagem ou no inimigo. Como é que deu o clique pra vocês começarem a narrar? Vou iniciar a questão desse ponto de vista, porque eu comecei a narrar meio que, tipo, sem querer, porque eu já conhecia RPG desde muito tempo. Minha primeira interação com RPG foi com um quadrinho da Turma da Mônica Jovem, né? Que tem uma revista inteira sobre RPG e tal. Eu fui e li lá pra 2012. E aí, com o passar do tempo, eu tive poucos pequenos contatos. Mas aí eu fui e joguei o RPG de um amigo nosso, o Walter, né? E tipo assim, foi um misto de insatisfação, porque ele tem um estilo de narrar que não me agradava muito na época. E eu queria que a história fluísse de um jeito que não acontecia nunca. E aí eu lembro que eu tive um diálogo com outro mestre, o Juan lá da sala, que ele falou assim: tu nunca pensou em mestrar não, Jonathan? Eu falei, cara, eu não me vejo como um mestre, tá ligado? Eu falei isso pra ele, não me vejo como um mestre, eu não consigo me ver mestrando, eu prefiro jogar. Sendo que eu lembro da sensação de eu não acreditar naquilo que eu tava falando da boca pra fora, porque eu realmente queria contar uma história, mas eu não sabia como. E aí eu peguei e falei, meu irmão, quer saber? Já que eu não tô gostando do rumo dos RPG que eu tô jogando, eu vou criar minha própria história, tá ligado? E aí, toda vez que eu começo a narrar, o meu objetivo é contar uma história. Eu estou contando uma história pros meus amigos e a gente tá contando essa história juntos. E aí eu chamei os moleques, fomos narrar e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi, como o Rian falou, né?
foi criar a origem do universo. Ó, a origem do universo em si, cosmológica, né? Coisa mais simples do mundo, diga-se de passagem, né? Com certeza. E aí eu fiz um mapazinho ali no caderno e já na semana seguinte, dá-lhe pau, já comecei a narrar, tá ligado? As primeiras sessões foram uma merda, muito caóticas. Isso dos assim, Cavaleiros, correto? Do Cavaleiros, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, tá ligado? Eu peguei os sistemas que a gente já jogava, fui adaptando com o tempo, muito ruim mesmo, mas assim, foi fluindo, tá ligado? Ou seja, eu tive a coragem de botar pra frente uma coisa que eu queria, entendeu? Então, tipo, como é que foi pros mestres, né? O Júnior, acho que não tem muito o que falar, mas... Não, nunca mestrei, Mas e aí, como é que foi pra vocês, assim, botar pra frente a ideia, né? O meu foi... Eu faço parte do grupo que jogou o RPG do Walter com o Jonathan. Só que eu também sempre fui muito na ideia do... Eu gosto de jogar, eu gosto de interpretar o meu personagem, eu gosto de fazer ele se desenvolver. Só que cada vez mais o grupo ia se expandindo, né? O que começou normalmente com... No máximo 5 pessoas que queriam jogar RPG. Hoje em dia no nosso grupo tem o quê? Umas 12, 13 pessoas que jogam. Então, né, tipo, os desejos, não só meus, mas de outros jogadores, de ter mesas diferentes, experiências diferentes, né? Sair do universo, porque o Jonathan estava muito tempo no mesmo universo, o Carlos, né, está no mesmo universo desde 18, basicamente, e junto comigo, né, a gente meio que queria experimentar mundos novos. E eu, por ser a pessoa que sempre mais gostou de RP, acabei só entrando na ideia de, tá bom, eu vou ser o mestre. E aí começou, né? Eu sou quase que o mestre substituto. Eu sou o mestre, tem os 2 principais, né? Vocês 2. E tem eu, que de vez em quando tá aí com RPG. Hoje em dia, né, eu tenho o meu mesmo, que já tá aí há alguns anos existindo. Mas é isso, basicamente foi vontade de experimentar mundos novos. Cara, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito, como tu mesmo disse, de contar histórias, né? Tu disse que sempre pensou em contar histórias e essa também é a minha pira. Desde pequeno eu ficava escrevendo uns livros que não eram, tipo, sei lá, não passava de 10 páginas porque eu não conseguia continuar a história, mas era um monte de história de ficção que eu não sabia muito bem o que eu queria ser, tá ligado? Eu sabia que eu gostava de escrever histórias, criar histórias, mas eu nunca gostei de ler. Então eu nunca fui muito da vibe de ser um escritor. Eu escrevi as coisas em formato de livros porque eu acreditava que era a única forma de criar história, já que eu não podia fazer um HQ, eu não podia fazer uma animação, uma série, o que seu rosto é livros, né? Até eu conhecer o RPG, que inclusive também foi por causa do maldito do RPG do Walter, né? Que todo mundo, Caraca, todo mundo aqui foi iniciado por causa dessa porra. Ponto zero. O ponto zero. Mas eu não joguei, no caso, né? Eu só ouvi vocês falando de terem jogado e eu, porra, RPG, né? Eu já tinha ouvido falar de RPG, eu nunca tinha jogado de fato, nunca tinha me metido muito dentro de RPG. Mas, se você for pegar pela definição de RPG, eu já jogava RPG no Minecraft com a galera há muito mais tempo. Mas, enfim, papo para outro momento. Aí eu pensei, pô, beleza, vou chamar o nosso grupinho pra jogar, porque nessa época nem todo mundo aqui fazia parte exatamente do mesmo grupo, né? A gente tava começando a se conhecer lá no colégio e tudo mais. Então, tipo, tinha o grupo do Jonathan, tinha o outro grupinho, que era eu, o Júnior, o Paulo, o Ítalo, né? A gente era mais próximo, né, naquela época. E aí, pô, eles estão fazendo um RPG interessante. Vamos fazer o nosso? Vamos. Aí quem sobrou pra mestrar? Ninguém se ofereceu e tá, então vamos mestrar essa porra, eu mesmo. Não, isso foi no final de ano, os fogos troando. Ei, mas bora jogar RPG, bora. Foi, mano. Eu lembro. Cachorro se cagando de medo. Eu estava jogando Dying Light, eu ainda lembro do momento. A gente tava na virada do ano, de 2017 pra 2018, jogando Dying Light. Eu pensei, mas vou criar porra desse RPG. A gente decidiu, na mesma madrugada, depois que o ano virou, eu comecei a escrever a lore do RPG. Só que eu tinha feito uma puta lore extremamente... Uma semana fiz uma puta lore extremamente complexa. Ainda tem uns cadernos da época ali, anotada a hierarquia dos deuses e tudo mais. E tipo, quando eu comecei a narrar, foi justamente sem essa pretensão de fazer uma história muito séria. Eu queria uma história que fosse engraçada e divertida, porque na minha cabeça o RPG não era pra ser um bagulho sério e narrativo e imersivo. Histórias complexas, né? Até porque eu não tinha referência ainda, nunca tinha jogado RPG, RPG pra mim é videogame, tá ligado? Era videogame na época. E inclusive até a maior parte das referências que até hoje eu vejo sobre RPG de mesa são muito... A gente pode entrar nesse papo depois, mas a galera
valoriza muito mais o gameplay do que o roleplay. E eu acredito que nós aqui, a gente valoriza mais o roleplay do que o gameplay, muitas vezes. Que já é uma coisa bem diferente, né? Da maioria da galera que mestra, que faz live sobre isso e tudo mais. Sim, eu acho que a galera mais old school, provavelmente, é mais dessa forma, né? Com certeza. E aí eu pensava, essa é a forma certa de jogar RPG. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema que cada microação que o jogador vai ter tem uma regra pra isso. Tu quer dar um empurrão? Tem o ataque do empurrão. Tu quer dar um soco? Tem o ataque do soco. E são regras diferentes, tá ligado? Isso fez o RPG ser muito esquisito. Porque ele tinha muitas regras e o bagulho ficava muito caótico, engraçado e difícil de se entender. Então, tinha até um começo meme entre a gente, do Cavaleiros, que a gente falava que, mano, o RPG do Rian é o RPG difícil, tá ligado? A gente tá jogando aqui no fácil. O RPG do Rian é um RPG difícil. Você vai fazer alguma coisa, você pode morrer a qualquer momento, tá ligado? Ele tinha isso. Nossa senhora. Eu e o Vinícius éramos os que viajavam entre os dois mundos e tinha muito essa impressão, cara. Tinha muita essa impressão, tipo, esse aqui tu vai morrer, esse aqui talvez tu morra, mas não sei, mano. E no começo eu era o tipo de mestre que gostava de fuder os players. Esse era o meu objetivo quando eu tava mestrando. Eu queria ver os players sofrendo, entendeu? Então eu botava uns monstros desgraçados, fazia um sistema... É porque, no caso, o meu sistema de RPG foi baseado em Dark Souls. Os atributos foram baseados em Dark Souls, tudo foi baseado em Dark Souls, só que sem toda a carga séria do jogo. Foi um negócio muito escaralhado, né? Então, realmente, tinha isso no começo. E aí, depois que eu fui fazendo outros RPGs, que as temporadas foram seguindo, que a história foi amadurecendo no decorrer dela, que aí eu fui mudando de visão e entendendo que eu precisava mudar. Tanto que o sistema mudou mudou de muitas formas com o tempo. Então, no início, foi muito aleatório. E quando eu entendi o que dava pra fazer com RPG, eu fiquei viciado nisso. Que era justamente a oportunidade perfeita de criar histórias, que era o que eu sempre queria fazer. E não tinha como criar essas histórias, e agora eu tinha. Então, foi meio que isso. Uma coisa que é muito interessante é que, tipo assim, toda vez que eu tô trabalhando agora um pouquinho com um ambiente que tem muita gente que não conhece RPG, mas é um ambiente nerd, né? E aí a galera chega e o pessoal tá conversando e o pessoal fala: você joga RPG? Eu pergunto, né? O pessoal: não, já ouvi falar, mas eu nunca joguei e tal. Me explica como é que é, maluco. A pessoa, ela não sabe o quão grandioso dá pra ser um jogo de RPG, tá ligado? Não sabe o quão grande. E às vezes isso me deixa, caralho, tem pessoas que não conhecem isso que a gente conhece, tá ligado? Não é tão corriqueiro pra gente, tipo, cara, tem RPG tal, vai acontecer tal dia. A gente sabe o quão mágico é. Tipo, por exemplo, o meu jeito de se comunicar, a minha interação social, tudo isso foi se desenvolvendo, né? Minhas amizades foram se aprofundando por causa do RPG, tá ligado? Algumas coisas da moral mesmo, de fazer coisas certas, foram moldadas em RPG também. E eu desenvolvi o meu maior estopim pra perceber isso foi que no meu aniversário de 19 anos, hoje eu já tenho 24, eu fiz um discurso no meu aniversário, na frente da minha família inteira, e eu não conseguia ter feito esse discurso com a confiança que eu fiz meu tio chorar. Meu tio, que é um dos caras mais duros de coração, assim. Amo meu tio, mas ele é bem rígido. Eu fiz ele chorar e eu fiz aquilo. Quando eu terminei de fazer o discurso, eu falei: mano, eu não conseguiria ter feito isso se eu não tivesse interpretado várias coisas no RPG que me deram a confiança de falar em público, de falar coisas longas, de conversar com pessoas, de olhar no olho, de interagir. E aí eu percebi que a interpretação, não que eu estivesse interpretando um personagem, mas eu consegui me expressar melhor como eu mesmo, tá ligado? Você organiza melhor as ideias, né, na hora do... Melhor as ideias, exatamente. Toda vez que eu tô tendo sessão, essas coisas, e vou pensar na faculdade, eu me sinto mais... Ok, eu consigo organizar melhor as ideias, tá ligado? Sim. Um ponto que eu queria falar com vocês era, tipo assim, pra quem tá escutando a gente e quiser começar, não sabe qual a ideia ter, não sei o quê... Cara, vai nas coisas que vocês gostam mesmo de contar, de ver, de assistir, de ler, jogar. Por exemplo, o Rian disse que baseou o sistema no Dark Souls, né? E com certeza tem muitas outras referências da vida dele, né? No meu jogo, no primeiro jogo, era baseado muito em Berserk, em Game of Thrones, tá ligado? Em Avatar, além do Jeng. O do Ítalo, foi, né, o primeiro Vossat foi Harry Potter, Persona e tal. E o Júnior provavelmente pega muita inspiração pra criar seus personagens de coisas que ele gosta, né? Então é muito interessante você, tipo assim, cara, quero narrar um RPG de Hello Kitty. Mano, manda
Manda brasa, tá ligado? Estuda Olha. a parada, assiste Hello Kitty, vai e faz acontecer, entendeu? Pois é, e também é importante você ter em mente que você vai fazer merda. Na primeira vez que for narrar, nas primeiras vezes que você vai narrar, e você não tem que ter medo disso não, tá ligado? Nossa. Você tem todo o tempo do mundo pra aprimorar isso, e uma história que ela começa cagada, não necessariamente ela vai ter que terminar cagada. Por exemplo, o meu próprio RPG, ele começou com a raça ET Bilu, tá ligado? E terminou e hoje é um bagulho super sério com os personagens, que não tem essas besteirinhas, não tem mais essas bobeiradas, esse tipo de coisa, tá ligado? É um RPG que a narrativa é séria. E evoluiu, o negócio evolui. Você não precisa começar de um jeito e ter certeza que vai terminar desse jeito. Mano, uma Pois coisa exatamente. que eu lembro que no Cavaleiros Mundiais tinha uma raça de mulheres. Tinha uma raça de mulheres que eram só de mulheres que elas capturavam homens nas estradas, abusavam dos homens. Cacete, Quem engravidava eram os homens. Meu Deus! Cara, que bagulho Caralho, ridículo. Vai tomar. Sim, cara. Não, mano, era uma mecânica que a gente meteu do nada, velho. Do nada, do mais absoluto nada, que alguém falou. Eu achei o termo engraçado e botei como uma mecânica oficial, que se o seu personagem dormisse direito uma noite, você ganhava uma vantagem, algum bagulho assim. Era pontos de bom sono, pontos de bons sonhos, algum bagulho assim. Caralho. A criação de personagem do RDV no começo era tão ridícula que eu sorteava traços de personagens que você, jogador, era obrigado a seguir. Eita, Tá ligado? Aí, olha o nível de idiotice do bagulho, cara. Se você tá ouvindo isso, espectador, não acha isso um problema. Tipo, se você quiser fazer, faça também, tá ligado? Que às vezes você fica exatamente. marcado por conta que, poxa, é um negócio que é criativo, né? Tem gente que obviamente não vai gostar, depende do seu grupo, né? Mas lembre-se, RPG é um bagulho livre, mano. Faça o que você quiser. É bom que quem estiver começando já começar a pensar nas histórias baseadas no que a galera gosta de jogar também. Justamente por causa disso. Porque senão a pessoa fica perdida e ela nunca engata. Conversem com seus jogadores, mano. Conversem, perguntem. Vocês estão na vibe de jogar isso aqui? Tá ligado? Vocês gostam de RPG medieval? Vocês gostam de Cyberpunk? Vocês gostam de Call of Cthulhu? Vocês gostam de... Enfim, mano, vai estudando o jogador, porque aí você impede de, no meio da parada, o cara que gosta muito de roleplay, só tá tendo batalha, e o cara fica calado. Aí tipo, e aí, a tua vez de atacar o cara? Já dou espadada no cara, vai. Tá ligado? O cara fica meio triste, sabe? Também tem ver se o personagem que o player cria é o personagem que ele quer jogar mesmo. Então ele vai criar um personagem que é o famoso eu atiro. O que você faz? Eu atiro. Nossa, velho, eu fico... como eu gosto muito de combate, toda vez que um personagem age dessa forma, eu sei que tem jogadores que estão se divertindo só apreciando, tá ligado? Eu sei que tem o voyeur, né? O cara que tá ali que tá ali no RPG, mas não fala muito, tá ligado? Mas é isso, mano. Inclusive, eu acho que combate dava um vídeo só sobre isso. Não, tá? não, Porque sim, a tem pauta de hoje tá ia ser ligado? combate. Só que aí eu falei, não, vamos conversar sobre criação de mundo, porque é algo que o pessoal muito pede, né? Mas tem vários tópicos na minha cabeça, tem criação de conceitos de poderes, né, magia, tem RPGs pra gente pode falar sobre criaturas mágicas, sobre estilos de RPG, né, tipo de terror ou de investigação, enfim, tem várias coisas. O próximo eu acho que sobre combate, cara. Sobre combate a gente devia fazer um sobre combate. Ou sobre sistema também depois. Mas enfim, eu acho que o papo foi bom, foi muita informação, já tem mais de 1 hora de vídeo, eu vou ter que editar aqui isso que nem uma cachorra. Cara, só tem uma pergunta que ficou aberta, cara. Vai, diga. Quantos dias faltam pra amanhã? Quantos dias faltam pra amanhã? Responda isso aí nos comentários, pessoal. Faltam quantos dias pra amanhã? Tamo junto. Falou!